Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esta videoaula. Eu sou o professor Alex, professor da disciplina de Teologia de Missões. Essa é a nossa quarta e última aula dessa disciplina e o nosso intuito é tratar de dois outros assuntos que estão presentes na nossa apostila. Já falamos da missiologia numa perspectiva cultural, uma perspectiva urbana. Iremos falar nesta quarta aula da missiologia numa perspectiva bíblica. E além disso, analisaremos alguns paradigmas de missão do Novo Testamento. A começar por uma perspectiva bíblica, se faz necessário analisarmos aqui, a começar, a eleição e o chamado de Israel. Para tanto, preciso recordar que a história de Israel tem seu início, logo ali no livro de Gênesis, capítulo 12, versos do 1 a 3, que trata da chamada e promessa feita a Abraão. Ali nós temos a escolha ou a eleição chamada de Abraão, seguido da promessa dele ser pai de muitas nações, Então, a história de Israel inicia-se ali no livro de Gênesis. É equivocado pensar que o livro de Gênesis trata-se da origem da criação somente. É o livro das origens, tanto da criação, mas também do povo de Israel, que inicia-se com a chamada e promessa feita a Abraão. E Abraão e seus descendentes são colocados no papel de grande visibilidade e importância na história da salvação. Isso é perfeitamente claro quando nós examinamos textos do Antigo Testamento, embora ainda um tanto obscuro, mas especialmente quando examinamos à luz de textos do Novo Testamento, quer dos Evangelhos e mais especificamente da carta de Paulo aos Romanos e Gálatas. E se posso recomendar uma das duas, especialmente na carta aos Gálatas, onde Paulo faz uma análise desse personagem e a promessa de Deus feita a ele. Então, percebemos logo no livro de Gênesis de que Abraão e seus descendentes de Israel têm um papel de grande visibilidade e importância na história da salvação. O que você só vai se dando conta à medida que você vai lendo os livros de forma cronológica, começando de Gênesis, de Êxodo, com a libertação do povo, e ali temos a condução do povo até a terra prometida, o início do cumprimento de determinadas promessas referente à terra de Canaã, e por fim, à medida que você vai lendo os livros históricos, percorrendo pelos livros proféticos, você vai se dando conta de que a escolha de Abraão e seus descendentes tinha um plano muito maior, que incluiria todas as nações. Mas vamos tratar de Abraão e Israel isoladamente. Começando por Abraão, em relação à sua eleição e chamado, é preciso dizer que são inteiramente frutos da ação intencional de Deus, Nós não vemos Abraão indo ao encontro de Deus, mas Deus indo ao encontro dele. Deus o escolhendo, Deus o chamando. E isso enquanto Abraão era arameu e seus pais mergulhados no paganismo. Além disso, é evidente tratar-se de uma eleição e chamado gracioso, por pura graça, uma vez que Abraão não tinha mérito nem crédito, uma vez que Abraão é escolhido por Deus, chamado por Deus, em um contexto completamente adverso e contrário à vontade de Deus. Então, a despeito disso, Deus o elege e o chama. E obviamente que essa eleição e chamada de Abraão apontam para um propósito universal de Deus que incluía todas as nações, todas as famílias da terra, conforme Deus
inicialmente falou para Abraão, em Gênesis 12, verso 1 a 3, como em outros momentos em que estão registrados no livro de Gênesis. Além disso, vamos agora examinar a eleição e o chamado de Israel. Primeiramente, ao examinarmos a eleição e o chamado de Israel, é claramente percebível o caráter intencional e universal do propósito de Deus, né? Essa nação tinha um propósito muito maior, né, que infelizmente não fora percebido e notado por eles, né, senão pela sua maioria, embora que para outros é evidentemente claro que tinham consciência de que Israel tinha uma sublime missão, que era de fazer Deus conhecido às nações circunvizinhas até os confins da terra. Além disso, que apesar de não implicar explicitamente em ir à semelhança da igreja, exige testemunhar. Israel tem um chamado de testemunhar, né? De anunciar esse Deus, de proclamá-lo entre todas as nações. Observe que, embora nós não temos nenhuma ordenança explícita para Israel ir e anunciar às nações esse Deus, é evidentemente claro, à luz de inúmeras passagens de Êxodo, de Levíticos, de Números, Deuteronômio, além também daquelas passagens que estão presentes nos livros proféticos, que a nação tinha uma missão de testemunhar, né? Essa eleição chamada de Israel implicava em testemunhar de Deus, de anunciá-lo a todas as nações. E, além disso, é inquestionável, né, reconhecer o comissionado de Deus para Israel de viver entre as nações. E esse viver, diga-se de passagem, implicava, em primeiro lugar, o estilo de vida de Israel, né, que daria às nações a oportunidade de ver uma sociedade alternativa sobre os valores e princípios de Deus. A nação de Israel recebera de Deus a lei, recebera de Deus inúmeras normas, preceitos, mandamentos, que permitiria às nações perceber ou reconhecer uma sociedade alternativa, não sob os valores e princípios mundanos, pagãos, idólatra, mas sobre os valores e princípios de Deus. A nação de Israel é chamada para viver entre outros povos de maneira santa, conforme a vontade de Deus. Além disso, os atos poderosos de Deus na história de Israel, desde sua libertação dos egípcios, até aqueles atos as quais Deus realizou durante o período da libertação até a posse da terra de Canaã, esses atos poderosos de Deus mostrariam às nações quem realmente se encontrava no controle do curso da história humana, né? Deus acima de todos os deuses, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que elegera Abraão e o chamou para ser pai de muitas nações, esse Deus que intervém na história e com um santo propósito de reverter o quadro do pecado, né? Libertar o homem do seu estado presente sob a maldição em virtude da entrada do pecado no mundo, entre outras coisas. Então, esses atos é evidentemente claro que mostram às nações que Deus está no controle de tudo. O livro de Daniel especificamente faz muita referência a isso, que é Deus quem levanta nações, abate nações, constitui reis, abate reis. É Deus soberano que rege e governa tudo. Ele não é apenas o Deus que governa sobre a nação de Israel, mas que todo mundo está sob o seu governo eterno.
Mas obviamente que a nação de Israel falhou na sua eleição e chamado para levar o evangelho às nações. Em vez de tornar o nome de Deus conhecido e temido entre os povos da terra, Israel o profanou aos olhos de todas as nações. E isso é tanto nos livros proféticos, nos escritos históricos do Antigo Testamento, poéticos, como o livro de Salmos, faz contínua referência ao fracasso de Israel e de lugar ter sido objeto de louvor das nações, fora, na verdade, objeto de profanação ao nome de Deus entre os gentios. Mas, obviamente, que com o fracasso de Israel, aprove Deus, através do Messias, levar a cabo o seu propósito intencional e universal para todos os povos. Então, o Messias é prometido, já desde o Antigo Testamento. Nos livros históricos, você vai ter referência a ele, embora que a promessa desse futuro redentor é prometido desde a queda do homem, né? Quando Deus promete ali é o proto-evangelho, no qual da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, observe que o que nós temos já durante o período do fracasso de Israel é a promessa de Deus do Messias, que levaria a cabo o seu propósito intencional, original e universal para todos os povos, né? Isaías, mais especificamente, ele faz referência ao Messias como um servo, né? Um servo sofredor, conforme já vimos em nossas aulas. Então, Isaías faz muita referência a esse servo sofredor. Ele é também denominado de o profeta messiânico, pois é quem mais faz referência à primeira vinda de Jesus Cristo, né? Tanto a primeira quanto a segunda, mas especificamente a primeira. Ele discorre, tem seu cumprimento e são registrados ou mencionados pelos evangelistas Mateus, como o evangelista Lucas também. Então, aqui nós temos no Messias entrando na história como aquele que levaria a cabo o propósito de Deus de redimir ou ter um povo para si dentre todas as nações, seguido com a escolha dos apóstolos, né, os quais levariam o evangelho a Israel, a nação de Israel, aos gentios e por fim a toda a humanidade. Então, esse é o propósito de Deus, né? Vemos o Messias seguindo um plano que não é um plano novo, senão aquele mesmo que Deus falara a Abraão. Então, o Messias entra na história como aquele que dará prosseguimento e cumprirá esse propósito de Deus. Dito isso, quais algumas implicações para nós ao examinarmos a eleição e chamada de Abraão e seus descendentes? A primeira delas, de reavaliação da natureza e do propósito da igreja local, né? Nós precisamos ter muito cuidado de não enveredarmos pelo mesmo caminho de Israel. Israel cometeu o equívoco de presumir que Deus era Deus somente deles e não dos demais, e acabou desenvolvendo uma relação com os demais povos de indiferença. O que a igreja não pode, de maneira nenhuma, no cumprimento dessa missão, enxergar as demais pessoas que ainda não fazem parte do povo de Deus com indiferença ou desdém, que foi exatamente essa atitude que, na sua maioria, Israel adotou desde a sua chamada até a sua destruição na década de 70 do primeiro século, né? No ano 70 do primeiro século.
Então essa não é a postura adequada. A igreja precisa reavaliar a natureza e propósito e propósito, a fim de não redundar nos mesmos erros e equívocos da nação de Israel. Então, nós precisamos enxergar a nossa missão como além das quatro paredes. Devemos enxergarmos o outro não com olhar de indiferença ou desprezo, pelo contrário, mas com olhar de misericórdia e compaixão. Devemos enxergarmos no outro a chance de que este venha fazer parte do povo de Deus. Segundo lugar, chama a sua atenção para a presença como base para a proclamação. Israel foi chamado para ser uma nação santa, né? Uma nação sob o governo de Deus, vivendo sobre os princípios e as leis de Deus. O que fracassou, né? O que fracassou. Por vezes, aderindo às divindades pagãs, se convertendo aos ídolos, né? E nós temos que ter muito cuidado, porque a presença, o viver, é de fundamental importância para dar credibilidade à proclamação. É aquela velha frase, né? Temos de, enquanto igreja, vivermos o que pregamos e pregarmos o que vivemos. Não deve haver incoerência entre o que dizemos por palavras com o que nós vivemos. E em terceiro lugar, a adoração como evento missionário. Quando você examina, por exemplo, o livro dos Salmos, ele é o inário de Israel. Ali estão reunidos os cânticos que Israel entoava durante as suas celebrações. E entre os judeus tinham estrangeiros, tinham gentios conversos ao judaísmo, né? E aquelas reuniões públicas para adoração, culto a Deus, reafirmavam a missão de Israel, como também anunciavam novos tempos esses em qual Deus reuniria dentre todos os povos o seu povo. Então é muito importante que nós enxerguemos o momento da adoração, do culto, como um momento esse que nós reafirmamos nosso compromisso perante as nações e entendemos ou reconhecemos que nossa missão está para além fronteira, né? Está para além das quatro paredes da igreja local, está muito além da nossa cidade, do nosso bairro, que nós temos como alvo até os confins da terra, ou todas as nações. Então é muito importante enxergarmos o culto como esse ambiente propício para proclamar o Evangelho, para proclamar o propósito de Deus para todos os povos, como reafirmar nosso compromisso para com Deus. Dito isso, vamos agora analisar os paradigmas missiológicos no Novo Testamento. Começar pelo Evangelho de Mateus. A missão de Mateus é entendida como fazer discípulos. O texto é por demais conhecido pelos irmãos e irmãs, pelos alunos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa é a missão da igreja, entendida pelo evangelista Mateus. A tarefa da igreja, à luz do evangelho que leva o seu nome, é fazer discípulos. Mas o que é um discípulo? Aqui eu quero recorrer a John MacArthur, que definiu como a essência do verdadeiro discipulado o compromisso pessoal de ser como Jesus Cristo. Porque é exatamente isso o que é o discípulo. A palavra discípulo, de onde vem aprendiz, aluno, né? À luz do Novo Testamento, estabelece uma relação com o mestre, né? Um discípulo na cultura judaica era um aluno, um aprendiz de seu mestre. E a grande ambição do discípulo é ser semelhante ao seu mestre.
Tanto é que Cristo reafirma isso por diversas ocasiões, ao dizer que o discípulo não pode querer ser maior do que o seu mestre, mas ser igual ao seu mestre. Então, a essência do discipulado cristão é o compromisso pessoal de ser como Jesus Cristo. O verdadeiro discípulo, ele tem isso como sua maior ambição, como sua prioridade. Eu quero ser como Jesus Cristo. Pensar, agir, falar como Jesus Cristo, né? Se portar em todos os contextos à semelhança de Jesus Cristo. Então, esse é o maior alvo do discípulo. É muito importante que nós entendamos o discípulo como aquele que tem esse compromisso de ser como Jesus. Compromisso porque não basta apenas consciência, ter consciência de ser como Jesus, porém não viver como Ele. É compromisso. Quando se há um compromisso, há consequentemente a tomada de atitudes que vão convergir para esse propósito. Além disso, quais os meios para cumprir? Quando você examina essa passagem, nós temos aqui 3 meios pelos quais nós cumprimos a nossa missão de fazer discípulos: indo, batizando e ensinando. Indo, não se faz discípulos esperando que as pessoas venham até nós. Esse é um problema corriqueiro em nossos dias. As igrejas em geral estão esperando que as pessoas venham até elas, no lugar delas irem até as pessoas, né? E o presente momento que nós estamos vivendo colabora, por vezes, para aumentar ainda mais ou conformar a igreja a essa condição, a essa situação. A igreja não é chamada a aguardar que as pessoas venham até elas, mas ordenada a ir até as pessoas, certo? Então, é importante trazer isso à memória. Se porventura eu e você estamos esperando que as pessoas venham até nós, mude isso, pois a ordem do Senhor para nós é irmos até elas. Segundo lugar, batizando, que é um rito de passagem que assinala a inclusão do discípulo à comunidade da fé. Alguém, ao ser batizado, ela está, em outras palavras, sendo incluída à comunidade da fé, sendo incluída à igreja, né? E assumindo esse compromisso pessoal de ser como Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, ensinando o que se deve fazer por palavras e também por ações, não apenas por palavras, mas por palavras e ações. De nada adianta nós ensinarmos as pessoas por palavras se elas não virem que nós estamos vivendo aquilo que ensinamos. Então, a igreja é chamada a ensinar por palavras e ações. E aqui eu quero chamar a sua atenção para outros 2 aspectos: continuamente e um a um. Continuamente porque não se faz um discípulo de uma hora para outra. Não se faz um discípulo, né, ministrando 13 lições de uma revista de discipulado. Não. Se você acha que um membro da sua igreja, que passou pela classe de novos membros, que estudou as 13 lições da revista de discipulado, já se tornou um discípulo, você está equivocado. Um discípulo requer consciência de que é um trabalho contínuo que leva toda uma vida. E que esse trabalho ele deve ser feito de um a um. Há um equívoco, sob o meu ponto de vista, né, que a meu ver as igrejas estão cometendo, de enfatizar ou focar o trabalho numa perspectiva coletiva. Reuniu todo mundo, ministrou a palavra, teve o momento do culto, da celebração e adoração, pronto, e todos se despedem e vão para suas casas. O discipulado implica necessariamente de nós acompanharmos de um a um,
Fora esse o modelo de trabalho adotado pelo apóstolo Paulo em Éfeso. Você vai ver lá no seu discurso de despedida à igreja de Éfeso, que ele trabalhou não apenas pública, mas individualmente também, né? Ele discipulou tanto coletivamente, quando o povo de Deus encontrava-se reunido, mas também individualmente. Ele fez um trabalho individual, o que deve ser também, e aqui eu estou falando para pastores, né, para líderes, mas também para membros de igreja. O pastor ele tem de ter consciência que o seu trabalho, e não somente o pastor, mas a liderança como um todo, né, que o trabalho de discipulado não se faz apenas coletivamente ou quando nos reunimos publicamente, mas individualmente também. Temos de acompanhar individualmente os irmãos que compõem a comunidade da fé e dar-lhes assistência. Eles precisam, por vezes, de ser ensinados, admoestados, aconselhados, repreendidos, corrigidos, instruídos. Então, o que muitas das vezes coletivamente não tem como nós darmos de conta de tudo isso, né? Por vezes nós seremos obrigados a trabalharmos individualmente. Eu aconselho, na verdade, os dois, coletiva e individualmente, certo? Coletivamente, quando nos reunimos e cultuamos a Deus, é um momento oportuno para publicamente ensinar a todos. Mas cada qual tem sua individualidade, tem suas carências, necessidades, tem problemas e conflitos, os quais só poderemos auxiliá-los e ajudá-los se fizermos um acompanhamento individual. E o alvo, obviamente, é guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Guardar é obedecer. Um discípulo que não guarda, que não obedece, é estranho à luz das Escrituras. O verdadeiro discípulo implica necessariamente ser alguém que guarda, que pratica os ensinamentos de nosso Senhor. Vamos agora vermos a missão em Marcos, né? O qual pode ser resumido em pregar o Evangelho de Jesus. Pregar o Evangelho de Jesus. Marcos 16,15, texto esse bastante conhecido, e de pregar o Evangelho a toda criatura. A tarefa da igreja é pregar o Evangelho, né? Bem diferente do que vemos lá em Mateus. Mas é importante dizer que eles não estão em conflito. Quando você pega a narrativa de Atos, capítulo 1, e lê a partir do verso 3 até o verso 5, você vai perceber que Jesus, após a sua ressurreição, passou 40 dias com seus discípulos, instruindo a respeito do reino dos céus. O que Marcos faz, Mateus faz, Lucas, João, o que eles fazem é, na verdade, registrar alguns desses muitos ensinamentos que foram dados nesse período de 40 dias após a ressurreição e antes da ascensão de Jesus. Então, não é um conflito aqui, como se, afinal, é fazer discípulos ou pregar o Evangelho. É os dois. É os dois, não apenas um, mas os dois. É fazer discípulos, mas pregar também o Evangelho. E que não são vistos como atividades excludentes ou contrárias, não, pelo contrário, uma complementa a outra, está interligado à outra. Então, tarefa pregar o Evangelho. Mas o que é essencialmente pregar? A palavra remete à figura de um arauto. Um arauto era alguém comissionado, né, pela uma autoridade, vamos dizer, de um rei, com o intuito de levar uma mensagem ao povo. E o compromisso do arauto era anunciar pública e fielmente toda essa mensagem, né? Um arauto, ele chegava em praça pública, algumas vezes subia, vamos dizer que no nosso linguajar nordestino, um tamborete, subia em cima do tamborete, e ali, em alto e bom som, proclamava a mensagem do rei. Aquele tem um compromisso de anunciar publicamente a todas as pessoas e fielmente, pois não lhe cabia
alterar a mensagem. Ele não tinha o direito de alterar ou adulterar a mensagem. Tinha de ele dar a mensagem tal como recebeu de quem o comissionou. Então, isso, consequentemente, ensina-nos que nós temos um compromisso de anunciar publicamente e o que? A mensagem que ele nos deu. E ao anunciá-lo publicamente, nós temos de sermos fiéis, entregarmos tal como recebemos. E qual é essa mensagem? Né? O Evangelho, pregar o Evangelho. O Evangelho é a mensagem, mas qual é o conteúdo do Evangelho? Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Textos de 1 Coríntios 15, versos do 1 a 4, Paulo ali resume em poucas palavras o conteúdo do Evangelho, como uma referência à morte e ressurreição de Jesus. Então, podemos resumir o Evangelho com uma boa notícia de como Deus nos salva da condenação através da morte e ressurreição. Em resumo, isso que é o Evangelho, essa é a mensagem que nós, como igreja, temos de proclamar e pregar a todos os povos. Aqui, mais especificamente, a extensão da tarefa de toda criatura, mas subtende todas as nações, todos os povos, sem exclusivismo, né? Os apóstolos, uma vez que eram judeus, tiveram dificuldade, embora que comissionados a pregar o Evangelho a toda criatura, tiveram resistência e teve que Deus intervir, mandando uma perseguição, né? O que obrigou a igreja a sair do território judaico, dos horizontes de Jerusalém, para levar o Evangelho até Samaria, Judéia, até os confins da terra, né? Então, sem exclusivismo, toda criatura, independentemente de sexo, cor, independentemente de faixa etária, independentemente de nacionalidade, todas as pessoas, toda criatura. Vamos analisar aqui a missão em Lucas, né? A missão de Lucas. Eu quero antes fazer a leitura do texto, né? Acha-se no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 47, que diz: E lhes disse Jesus: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Estou fazendo a leitura pela NVI, mas vamos aqui pela Revista e Corrigida Fiel. Mais especificamente o verso 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vamos a começar analisando a tarefa. A tarefa, a semelhança de Marcos, é pregar, é a mesma palavra aqui, e remete à figura de um arauto, que nós já falamos, cujo compromisso dele para com aquele que o enviou é anunciar pública e fielmente toda a mensagem. E essa mensagem está, à luz de Lucas, por demais claro, né? Qual o conteúdo dessa mensagem, né? O arrependimento, que é uma ordem, nesse caso, uma vez que quando você analisa o Atos dos Apóstolos, fica evidentemente claro que arrependimento é uma ordem. E o que é que significa arrependimento? Literalmente expansão da mente, porque a palavra grega é metanoia, é a junção de dois termos, meta e noia, que equivale à expansão da mente. O que implica, à luz do Novo como do Antigo Testamento, numa mudança consciente de mente, coração e vontade. Então, o arrependimento ele deve produzir isso, não apenas uma mudança na nossa mente, no sentido de que eu sei que eu estou no pecado, eu sei que estou desagradando a Deus, eu sei que eu estou
agindo contrário à vontade de Deus, né? Não é bem assim. Embora haja essa mudança na mente e começa aí a mudança, ela vai desembocar numa mudança de coração, de sentimentos, no qual o pecado, o qual outrora ela amava, ela vai passar a aborrecer, a odiar, né? A vontade de Deus, ela vai passar a se deleitar, e há uma mudança também na vontade, no qual ela rejeita o pecado que outrora amava e passa a amar a Deus e a viver conforme a sua vontade. Então, o arrependimento inclui isso. Infelizmente, hoje, nós precisamos rever o evangelho que nós estamos pregando, a mensagem que nós estamos pregando. Eu quero compartilhar aqui com vocês, embora alguns já possam ter ouvido da minha parte meu posicionamento em relação à mensagem que por vezes ouvimos e do qual eu sou radicalmente contra, né? Hoje em dia, infelizmente, pouco se fala sobre arrependimento e fé, né? Pouco se convida as pessoas a se arrepender e a crer. Essa mensagem ela foi reduzida numa frase: aceite a Jesus. No passar do tempo, e mais especificamente do século XIX para cá, houve essa mudança no qual outrora se falava em arrependimento e fé, e de repente passou-se a convidar as pessoas a aceitar a Jesus. E aceitar a Jesus não é bíblico, você não encontra nenhum lugar nas Escrituras, quer no Antigo ou no Novo Testamento, né? E mais especificamente no Novo Testamento, né? Então, aceitar a Jesus é algo completamente novo, estranho às Escrituras. E eu tenho dificuldade de aceitar essa forma, né? Essa ordem que por vezes proferimos. Porque será que na mente da pessoa ela entende que por aceitar, será que ela subentende que por aceitar implica em arrepender e crer? Acredito que não. Isso eu posso falar porque já realizei pesquisas nessa área com pessoas, né? E tanto pessoas que estavam dentro da igreja quanto pessoas que estavam afastadas, desviadas, e tive a oportunidade de pesquisar, de fazer um levantamento para analisar se elas subentendiam que aceitar a Jesus implicava em arrependimento e fé, e os resultados foram muito negativos. Elas não entendiam que necessariamente estavam assumindo publicamente. Então é complicado. Então nossa ordem, ou a ordem de Jesus para nós, é de pregarmos o arrependimento. E aqui é preciso que nós expliquemos às pessoas as implicações disso. Mas além disso, tem a mensagem que nós devemos proclamar, além do arrependimento, é o perdão dos pecados, que aqui não é uma ordem, é na verdade uma promessa. E essa promessa ela é condicional, ela depende do arrependimento para receber. Atos 2,38 são palavras de Pedro àqueles que o ouviam, no qual ele disse: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Então, você percebe a relação entre o arrependimento, nossa resposta, e a promessa do perdão dos pecados. Então, o perdão dos pecados está condicional ao nosso arrependimento, né? Atos 3,19 é outra passagem no qual Pedro profere: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, a igreja cumpriu no primeiro século, obedeceu fielmente o comissionamento que está registrado no Evangelho de Lucas. E a extensão a todas as nações, né? Não necessariamente nações como conhecemos hoje, mas grupos étnicos. Isso nós vimos em nossas aulas de teologia de missão. Então, os grupos étnicos, dentro de uma mesma nação, você pode ter vários grupos étnicos. Aqui no Brasil nós temos vários, né?
vários grupos. Então, não é necessariamente em todas as nações, porque o Evangelho chegou no Brasil, né? Temos inúmeras igrejas, tanto históricas quanto pentecostal. O problema é que há muitos grupos étnicos ainda por serem evangelizados. Bom, dito isso, chegamos ao fim da nossa quarta e última aula, e eu quero aqui recomendar alguns livros que irão ajudá-los a se aprofundar em alguns temas que nós abordamos nessa aula. O primeiro deles é Missão Transformadora, de David Bosch. Esse é um livro recomendadíssimo. Vocês devem se lembrar que na nossa primeira aula nós falamos a respeito de que a missão pode ser compreendida no sentido restrito e no sentido amplo. No sentido restrito, como pura e simplesmente pregar o Evangelho. No sentido amplo, além de pregar o Evangelho, discipulado, servir, assistência social, responsabilidade social da igreja, e entre outros. Pois bem, David Bosch, ele desenvolve aqui o maior tratado de teologia de missão que nós temos, certo? É o maior tratado. Ele analisa textos do Antigo, Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, nas epístolas, a fim de nos mostrar que a missão da igreja não pode ser restrita apenas a pregar o Evangelho. Ela é muito mais ampla que isso. E disso eu acredito todos estamos convencidos, né, pelas aulas que nós demos. Segundo livro que eu recomendo, lembrando que na nossa terceira aula falamos sobre a cultura, né? Ao falarmos sobre a missiologia numa perspectiva cultural, nós tratamos sobre o tema, né, a relação do cristão com a cultura. E esse livro de Michael Horton eu recomendo demais. Quem de vocês puder adquirir, será uma bênção para vocês, pode ter certeza. Que ele nos ajuda a perceber qual deve ser a postura correta do cristão ou da igreja diante da cultura que o cerca, que obviamente não é o isolamento, não é a restrição, pelo contrário, ele não enxerga a cultura como algo do diabo, como algo do maligno e que nós temos que fugir disso. Não, ele enxerga a cultura como um ambiente que precisa ser renovado e restaurado à semelhança de nós. E há um outro livro que eu quero recomendar, que é Calvinismo, de Abraham Kuyper. E aqui eu quero já justificar o motivo desse livro e dar algumas razões para vocês não enxergarem o tema numa perspectiva negativa. Primeiro, por calvinismo, ele não vai tratar Abraham Kuyper nele dos 5 pontos do calvinismo. Não, de maneira nenhuma. A razão de eu recomendar esse livro é porque ele analisa de como a missão da igreja não inclui apenas o indivíduo, mas também a sociedade que o cerca. E aí eu faço uma ponte aqui entre esse livro de Abraham Kuyper com o de Michael Horton, né? Porque a cultura ela tem política, a cultura tem arte, a cultura tem ciência, e Abraham Kuyper vai mostrar nesse livro de como Deus intervém e a sua intenção é restaurar esses elementos que compõem a cultura que nos cerca. Muitos cristãos hoje têm uma atitude de enxergar a política, por exemplo, como do maligno, né? Não, o crente não deve se envolver com política, o crente não deve se envolver, a política é do maligno, a política é isso, ou a ciência é isso e aquilo outro. Vem como que essas coisas do maligno, e a atitude que eles devem ter deve ser de indiferença, mas não é assim como nós devemos enxergar. Nós devemos enxergar à luz da Bíblia como esses elementos que compõem a nossa cultura, como elementos que em virtude da queda foram fatalmente alterados, modificados, deformados, mas da qual Deus tenciona restaurá-los. E aí ele vai trazer uma análise muito maravilhosa à luz da Bíblia, dos propósitos de Deus de redimir a política, de Deus redimir a arte, a ciência. Então é um livro que eu recomendo demais. Então, aqui a meu ver, não é apenas para aqueles que se declaram calvinistas professos, mas também arminianos, porque a meu ver
E à luz de toda a Bíblia, a redenção não é apenas do homem com Deus, mas a redenção é de todo o cosmos. Como Paulo, na sua carta aos Colossenses, declara, né? Ali quando disse que Cristo veio a este mundo para reconciliar consigo, com Deus, todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas ali não é apenas o ser humano, é o cosmos como um todo. A cultura, ela é maravilhosa. A cultura tem seus aspectos bons, mas precisam ser redimidos, precisam serem vistos à luz da Bíblia, precisam ser redimidos, e nós, como igreja, temos um papel fundamental nesse sentido, né? Então, a nossa postura não deve ser de indiferença. Então, recomendo esses 3 livros. Bom, chegamos ao fim da nossa 4ª aula. Deus abençoe cada um, em nome do Senhor.